Pessoal, iniciar ela aqui. Vou estar apresentando para todos os senhores hoje aqui esse software aqui, essa ferramenta de gerenciamento de dados em longo período de tempo. É uma ferramenta muito útil, principalmente para a parte de análise de dados, principalmente que a gente sabe que temos algumas defasagens de dados, principalmente no período de tempo, defeitos e etc. Próxima parte da sequência. Aqui eu vou estar apresentando a agenda da apresentação que irei ministrar aqui para todos hoje. Hoje, dessa apresentação, a gente vai ter aqui uma breve introdução aqui do sistema. Na próxima, estarei mostrando um resumo do sistema IBA, ele num conceito geral aqui para a gente. Também vou estar mostrando também, detalhar um pouquinho também do histórico do IBA HD Server. Depois vou estar mostrando também as características do tipo de armazenamento que temos, que são 3 tipos. A gente vai ter também aqui o overview do software, do próprio IBA HD Server. E depois vou fazer, logo em sequência, a configuração e a integração do IBA HD Server com o IBA PDA. E tanto nela também vou estar mostrando aquelas diferenças das características do armazenamento de tempo ali com a gente. E depois, como a gente faz o acesso também de todas as verificações, todos os dados que a gente quiser no IBA Analyzer, que é o software para fazer análise de dados. E depois também falaria um pouquinho sobre as licenças que o software comporta e que tem disponível para o trabalho. Aqui é a parte da introdução. Esse é um software que tem como objetivo fazer salvamentos no período de tempo. Nele, a gente consegue ter dados tanto em dias, meses, até mesmo anos. Beleza, pessoal? Dentro dele também a gente consegue fazer vários acessos simultâneos também para fazer qualquer verificação de dados. Aqui, vou apresentar para vocês também um pouco da nossa equipe de trabalho. Esse aqui, a gente tem o nosso gerente geral e CEO, o senhor Eric de Lúzio. Na área comercial, nós temos o Ricardo Medeiros, nosso gerente comercial. Junto trabalhando com ele, a gente também tem o Marlon de Lúzio, que é nosso amigo do comercial e também do setor de marketing. Logo na sequência, nós temos o suporte técnico, caso precise, vão estar falando diretamente comigo e com o senhor Ivan Gonzalez, o IBA Brasil, da área comercial e área técnica. E daí também temos o pessoal do administrativo junto também. Aqui vou estar iniciando para vocês aqui. Vou mostrar um pouco do resumo do sistema IBA aqui num todo. Esse aqui vai ser brevemente, é uma animação que vou estar passando para todos vocês. Aqui a gente sabe como o sistema funciona, tem o processo de aquisição de dados, a gente faz as conexões. Depois disso, o sistema do IBA PDA, ele faz toda a aquisição de dados, depois a gente faz o historiamento. Logo na sequência, a gente vai para a parte de análise mesmo de dados, e depois também nós temos a pessoa, no caso, os analistas que vão fazer as decisões, para fazer as tomadas de decisões. Dentro desse sistema também, nós podemos estar fazendo os compartilhamentos das informações em N formatos também, caso seja necessário. Aqui está para exemplificar um pouco melhor também. Hoje
a gente consegue buscar os dados, capturar os dados, né, de basicamente 99% de todos os tipos de controladores, inversores que estão no mercado. Basta saber o protocolo de comunicação de trabalho para eles. Aqui a gente começa sempre pelo IBA-PDA, que é o Process Data Acquisition, né? É os processamentos de aquisição de dados. Nele a gente faz todas as tarefas necessárias para o trabalho de processamento de dados. Dele a gente já começa a fazer a parte das visualizações de dados. Ali já tem todos eles já em referência a tempo. Deles a gente já consegue fazer todas as tratativas necessárias para a, a melhora e o armazenamento do sinal. A gente já consegue também disponibilizar os dados já pré-determinado para formato para nuvem, para banco de dados. O sistema já é preparado para servidores. Temos servidores OPC UA e entre outros. E também a gente tem essa integração com o sistema de câmera, que é o outro software chamado IBA Capture, que a câmera, desde que seja do formato TCP/IP, a gente consegue estar trabalhando com elas diretamente ali. Hoje, nessa parte que a gente vai trabalhar, da apresentação, é a parte do armazenamento de dados, que já seria o próximo da sequência aqui do resumo. Nela aqui a gente tem o IBA HD Server ali. O sistema do IBA PDL já está preparado para fazer os arquivos .dat, que é o arquivo padrão de armazenamento das informações. Lembrando que o arquivo .dat ele é bem confiável, porque ele é incorruptível. Dele também, da própria sequência da parte do armazenamento, nós podemos também estar salvando diretamente nos bancos de dados, igual eu informei um pouquinho mais cedo, e também diretamente para o nosso HD Server. Já aqui, onde a gente faz todas as análises, que no caso seria o nosso IBA Analyzer, nele a gente tem todas as informações contidas nos DATs. A gente também tem a licença EDAT, que a gente consegue ver, e DB também, a gente consegue ler de bancos de dados também, e consegue fazer todas as transformações de dados necessários, principalmente as normas para KPI, OEI. A gente consegue também estar fazendo, tem uma função interna do sistema do IBA Analyze, que é o Report Generator. É uma função muito boa, já pode estar fazendo essa geração de repórter. O IBA Data Coordinator é um software também muito poderoso dessa sequência, que ajuda a gente a automatizar essa parte dos repórteres e também a parte de backup e conversão de dados. No final também já tem um software um pouco mais recente, que é o IBA Davis, que ele também já faz essa amostragem para a gente dos dados e de informações aqui, todos os pontos que a gente precisar, KPI, todas as informações aqui, também diretamente integrado com o IBA HD Server, junto com a API. Vou estar falando um pouquinho deles também na próxima da sequência agora para a gente. Aqui, dentro do resumo, aqui tem um resumo de um sistema simples, comprou uma licença do IBA PDA, esse seria basicamente esse o formato como ele trabalha. Aquisita o dado, faz a gravação de dados e a gente já consegue estar vendo diretamente com o nosso cliente, esse aqui, e depois a gente tem o modo para fazer as análises. Aqui, um pouquinho do sistema de medição. Os arquivos .dat tem a gravação temporária, pequenas sessões por arquivos, análise offline de e poucos arquivos. E o sistema com HDCF, a gravação contínua, um período de tempo muito maior, dados de medições e eventos, os dados são gravados sem limite de arquivos e uma análise bem flexível por um período longo de tempo. Aqui, na sequência, basicamente como
uma planta que tem vários maquinários que trabalham, aqui também que pode ter vários IBAs PDA salvando no mesmo HD server. Essa é uma das vantagens dele. A gente pode estar conectando vários equipamentos no mesmo ponto do HD server. Nesse caso, aqui está a representação da animação, vai ser 3 IBA PDA salvando ao mesmo tempo no IBA HD server. Basta estar com a conexão de TCP/IP aqui, a famosa Ethernet para a gente. E vai estar fazendo todos os salvamentos aqui para a gente. Aqui pode ver que cada um salva de modo independente entre eles. Todos eles salvando. Aqui na animação está mostrando um a um, mas isso aqui são modos simultâneos. E aqui o IBA Analyzer vai fazer a visualização de todos eles simultaneamente. Basta estar configurado pelo modo de acesso, tanto pelo usuário padrão do gerenciamento do usuário, quanto com o Active Directory, né, seria os domínios de cada empresa, também pode estar sendo liberado. Aqui, a integração também junto com o IBA Data Coordinator, que é um software que ajuda bastante. A gente cria tarefas internas para poder estar fazendo os backups e também fazendo as transferências de dados para eles, que a gente pode ver que ele vai estar fazendo todos os sistemas, reportes, conversões, alarmes, descarregamento em banco de dados. Aqui, vou explicar um pouquinho da diferença entre arquivo.dat e o HD Server. Aqui, os arquivos .dat, para ter uma noção entre um para o outro. Os arquivos .dat, ele por padrão, ele já vem todo sequencial, todos contando de 10 em 10 minutos. Mas isso também é possível dentro das configurações, a gente pegar e colocar os arquivos .dat salvos por material. Exemplo, a gente tem o início e fim do material. A gente consegue colocar todos os dados também para ser salvo por trigger. No caso aqui, a gente consegue ver exatamente que o produto 1 está com o mesmo tamanho nessa segunda linha, o produto 2 do mesmo tamanho, e nisso a gente consegue ver exato pelo material também. Já o HD Serve, ele vai ser um modo contínuo, referente a tempo. Enquanto o tempo está passando, ele está salvando. E também a gente pode vir e estar editando todos os eventos e alarmes que a gente tem de trabalho. Aqui, a gente vê que dentro de um processo produtivo sempre tem bastante eventos ocorrendo, bastante mudanças dentro do sistema, a gente consegue também estar salvando todos eles. Aqui o evento de temperatura mostrado, ali com todos os outros eventos também. Aqui um resumo dos benefícios, né? A parte do armazenamento de medição, eventos, a gente consegue fazer anotações interativas, essa aqui também é uma função muito boa, é a importação de arquivos .dat, a gente faz a conversão daquele período de tempo que a gente analisou do servidor, a gente faz essa conversão também para o arquivo .dat. A gente pode também ter a visão de um longo período de tempo, isso ajuda bastante na questão da tomada de decisão, principalmente com relação a comportamentos. Armazenamento de dados de vários formatos, vários tipos de dados, a visualização online e rápida, visualização global do processo, documentação digital, relatórios também baseado em tempo. Você pode estar montando relatórios em modo trigger, diário, semanal, por data específica. Consegue fazer também as análises offline, pesquisa por condições de sinal, também é outra forma. E o drawdown para dados brutos. A gente consegue todos os acessos rápidos de todos os dados brutos para a gente. O histórico aqui, lá em 2011, teve uma pesquisa, né? O pessoal estava pedindo muito sobre a questão
desse armazenamento de um período de tempo somente para essas análises. Nisso aí os programadores, os pessoal da IBAG pensaram na criação desse IBHD. Nisso viu que a ferramenta poderosíssima, e dentro desse período houve bastante atualizações constantes no sistema. Igual na sequência aqui a gente pode ver a ordem lógica, ele já mudou de versão 3 vezes e foi acrescentado várias ferramentas juntos. Exemplo, o HD de eventos, que é onde a gente consegue literalmente salvar todos os alertas e alarmes ocorridos. Foi criado também o IBHD API, que é uma funcionalidade para fazer acesso diretamente com linguagem de programação, Python, C Sharp, e também a gente tem o Time Period, que é a gente sabe que dentro de uma linha de processo produtivo, a gente tem muitas variáveis envolvidas, muitos períodos de tempo ali, exato. Exemplo, dentro do laminador, vou colocar um exemplo bem rápido, tem troca de cilindro. Aquilo ali, você consegue estar monitorando dentro daquele pedaço de tempo somente aquele exato momento ali. Tem uma falha, troca de ferramenta e etc. A gente consegue estar salvando com o time period ali. E hoje está a versão mais atual, a 3.4.3. A gente está em 2025, sempre seguindo, atualizando todo o software para a gente. Aqui está as funcionalidades que a gente foi inserindo. Armazenamento de dados no longo período, tempo, evento e comprimento. Armazenamento simultâneo para diversos servidores IBA-PDA. Acesso direto aí de forma fácil e intuitiva, tanto com o IBA Analyze e Davis. O compartilhamento da chave API. E armazenamento subdividido em períodos pré-determinados. Aqui, um pouquinho sobre os tipos de armazenamento. A gente tem um armazenamento de tempo, que é o modelo padrão para a gente. Cada segundo que está passando, o sistema está monitorando. Esse é o modo padrão. O modo de eventos é quando a gente literalmente tem todos aqueles eventos que o sistema vai ocorrendo, temperatura alta, temperatura baixa, falha de tal motor e por aí vai. A gente consegue vir estar fazendo todos esses eventos e fazendo o salvamento deles aqui, e também a gente consegue estar verificando dentro do IBHD Serve de forma bem rápida. E já o HD de comprimento, ele é um modo um pouco diferente do comum, porque nele cada milímetro do material está sendo salvo. E você vai ver todos os dados que você tem referente ao comprimento, não ao tempo. Essa é a diferença entre os tipos de HD. Aqui na sequência agora eu vou estar mostrando o overview do software para a gente. Esse é o IBHD Serve, esse é a interface do software. Nele aqui, na parte de baixo, a gente consegue pegar e estar vendo todo os HDs que estão disponíveis para a gente, e todos eles, e o padrão que foi mostrado, que foi montado. No caso, o primeiro aqui é o de tempo, o segundo é o de evento e o terceiro aqui é o de comprimento. Aqui todas as informações de licença, aqui todas as licenças disponíveis para a gente. Aqui tem um pequeno overview das licenças e dos HDs que estão disponíveis ou estão em utilização. É um que a gente consegue estar vendo. Aqui em cima, mais a parte para a gente iniciar, parar, reiniciar o servidor, por caso. Aqui em cima, nós temos as conexões. Aqui a gente sabe qual é o servidor que está conectado. A gente consegue vir fazer esse monitoramento. Aqui tem as abas de backup e import. A gente consegue estar fazendo,
predeterminando backups, importe de dados. A gente pode configurar o software também para envio de e-mail, virar um servidor SNMP. Aqui, aquela que eu falei da API, é aqui que a gente vai estar fazendo a configuração dela. Aqui na sequência ao lado, a gente pode estar mostrando também e montando o servidor do HD Serve como o servidor APC-UA. A gente pode estar vindo aqui, depois de transferido, a gente pode estar publicando todas as variáveis que estão sendo gravadas aqui no servidor. Aqui, uma parte que é importante, como a gente acabou de ver aqui, sempre a parte de autenticação. Nesse caso aqui no meu está no modo local, seria esses usuários aqui, admin, anônimos e operador, foi o que eu deixei montado. Porém, a gente também pode estar trabalhando com o usuário do domínio, que é o Active Directory do Windows. Aí, no caso, a gente vai estar fazendo a autenticação direto com o domínio. A gente pode aqui colocar o nome do domínio, usuário e senha, pode buscar o catálogo global, e por aí rapidamente a gente já monta essa configuração, e depois é só vir colocar o que cada um vai ter de direito de trabalho. Aqui também uma parte interessante, seria no caso isso aqui, você pode vir e colocar todos para trabalhar, e escolher também o que cada usuário vai verificar aqui dentro. E se ele pode ler, se ele pode escrever, se ele pode deletar alguma coisa dentro do HD Server também. E sem contar as outras funcionalidades, que é mudança de senha, mudança de servidor, e por aí vai todas as sequências. Aqui todos os certificados que foram gerados para a gente estar criando os nossos servidores. E aqui todos os logins para facilitar a nossa vida na identificação de erros, vai ficar todos informados para a gente. E também os acessos também ficam aqui também para a gente. Igual a gente pode ver aqui, ó, o servidor conectou ao HD3. A criação do HD é bem simples. Tem a configuração aqui. Basta a gente dar um clique aqui, ó. A gente escolhe quais seriam dos 3 HDs para a gente estar criando. Aqui eu vou criar um time store. No caso aqui a gente coloca o nome, webinar. Se caso tenha, igual eu falei do Ultra Time Period, se caso tem também, nós temos a licença Ultra Time Period. Se habilitar aqui, ele automaticamente, se tiver a licença disponível, já vai estar acessando rapidamente por aqui. Ele mesmo identifica e já habilita para o HD. O próximo passo é bem simples, é só escolher uma pasta de trabalho. Eu já deixei uma pasta aqui pré-definida. Aqui que é a pasta Store 1. E o próximo passo é a gente verificar, dar um refresh, para a gente ver o tamanho que está o HD. Aqui é a parte do sistema de limpeza, que a gente vai estar trabalhando. A gente pode estar trabalhando por tamanho e também pela parte de tempo. A gente pode estar trabalhando com dias, semanas, meses e anos. A gente vai ficar, no caso, dependendo da necessidade de cada um. Vou deixar aqui com 10 GB, que faz um teste de conexão. Ele informou que está válido a configuração. A gente pode dar um OK. A gente aplica. Dando tudo OK, rapidamente já libera para a gente aqui o HD. E aqui já está pronto para uso. Aqui a gente já sabe se está ativo ou não. No caso, ele não está. Feita a configuração aqui, a gente pode ir para o IBA PDA. Bem rápido agora na sequência. Com o IBA PDA aqui, essa aqui é a interface padrão dele. Mostrar uma coisa para todos. Aqui, a gente vê todos os HDs que já estão fazendo, que o IBA PDA está fazendo o armazenamento. Os 2 primeiros aqui são os HDs padrões do IBA PDA,
que já vem com um software para fazer o salvamento. Aqui está o endereço. Aqui tem 3 características que aparecem aqui para a gente, informações. Primeiro, o verde significa que ele está salvando todos os dados. O amarelo é o trigger. A gente pode iniciar e estar aguardando que algum sinal seja feito. No caso, a gente pode também vir e dar um trigger de modo manual, ou parar também, se a gente quiser. E também nós temos um outro ícone aqui, vai estar vermelho, que no caso ele não está conectado ao HD ou existe algum problema de conexão, coisa do tipo. Para a gente fazer o salvamento naquele HD que a gente acabou de criar ali, é bem simples. A gente clica na aba do armazenamento. Aqui embaixo nós temos a aba do HD. No caso, como a gente criou um HD de tempo, a gente basicamente clica aqui no HD, IBA HD tempo, clica na sequência. Aqui no caso, a gente vai colocar o IP do servidor. No meu caso está o servidor local, então é o IP 127.0.0.1. Depois disso, ele automaticamente vai tentar conectar. No caso, como estou com gerenciamento do usuário, vou colocar o usuário e senha para trabalho. Ele já estando certo aqui, a gente pode clicar no diretório e aqui já vai aparecer o HD. Basta escolher o HD que a gente quer e depois a gente vem fazer a configuração das seleções de sinais. Primeiro, vou mostrar para vocês, se caso queiram os modos com gatilho, basta vir selecionar aqui em sinal. Aí você pode ver que ao clicar, rapidamente já aparece iniciar gatilho, parar gatilho, a gente consegue, tá vendo? Consegue colocar aqui também com o tempo, seria também um gatilho. Iniciou, depois de 10 minutos ele para, fica aguardando o próximo gatilho, e assim vai sucessivamente. E para o modo padrão, sempre já vem incondicional e vai ficar direto em relação ao tempo. A seleção de sinal é bem simples. A gente sempre tem os perfis. Se quiser fazer alteração de perfil para tempo, milissegundo e etc., aqui nós temos vários outros métodos de trabalho para colocar os perfis, fazer as montagens dos perfis. No caso, vamos utilizar o perfil padrão, que seria o dado puro, exatamente. E depois a gente pode vir selecionando todos os módulos necessários que a gente precisa salvar naquele armazenamento. Ah, mas eu quero salvar alguns sinais de determinados módulos, porém de modos independentes. Não quero salvar todos. Bem simples também. A gente pode clicar aqui no mais e vir e selecionar cada caso que a gente queira. Após isso, pode também fazer uma configuração de buffer também para caso de perda de configuração, alguma coisa desse tipo, que ele consegue segurar um pouco, depois restabelecer a conexão, ele já descarrega todos os arquivos também que está em buffer. Feito a configuração, a gente pode dar um OK, aplicar. Ele vai fazer a verificação. Lembrando, como eu fiz a configuração num outro HD, como eu não mexi em nenhum dos outros HDs, eles não sofrem nada. Ou seja, a gente não tem perda de dados fazendo esse tipo de configuração rapidamente. Feita a configuração, no IBA PDA, como nós vemos os dados? É bem simples. Aqui em cima aqui, nós temos a aba de ferramentas. Aqui, o primeiro é o gráfico de tendência padrão do IBA PDA. E, na sequência aqui, nós temos o gráfico de tendência do IBA HD Server. Basta a gente habilitar a árvore de sinais do IBA HD. A gente vai clicar no IBA HD. Caso já esteja conectado
no IBA HD Server, vai mostrar aqui todos os sinais para a gente e todos os HDs que está disponível. Caso não esteja, é bem simples de fazer a conexão. A gente clica no IBA HD, faz o mesmo processo aqui, IP, se for o caso, no caso, como está local, já pegou pelo nome, dá um conectar, ele automaticamente aparece aqui o dado para a gente. Vendo os dados aqui no IBAHD, no IBAHD no IBAPDA, é bem simples, a gente habilita o gráfico de tendência do HD, a gente seleciona os dados e só arrastar. Nele aqui a gente pode estar tirando o zoom, no caso, aqui foi o ponto que começou a gravação, e a gente consegue ver. Caso precise de um período de tempo específico, a gente pode trabalhar por data, determinar. Quiser movimentar de um lado para o outro também, pode fazer todas as tarefas aqui. E para trabalho é a mesma forma que estivesse trabalhando com o IBA-PDA padrão. Lembrando também, uma outra coisa que é muito legal, é isso aqui também. Nós temos a ferramenta chamada IBA Keypanel, que é essa integração aqui. Vocês vão ver também que é possível a gente estar integrando eles do modo em conjunto também. Aqui está o modo de tela cheia, que a gente pode estar vendo que a gente tem várias abas. Aqui é o sistema online conectando. Aqui já o período de tempo. Aqui, que eu estava falando um pouco mais cedo, no caso seria as tabelas de evento, para a gente poder estar vendo todo mundo aqui, todos os eventos cadastrados previamente, todos aqui, ó. A gente pode ver que tem a ilha de bobina, início, produto e por aí vai. Na performance do sistema, a gente pode ver que aqui a gente está monitorando o micro que a gente está trabalhando do servidor, CPU está acima de 50%. Vamos ver se tem algum outro histórico. Aqui, ó, CPU saturada, todos eles que a gente veio cadastrando. Aqui está um pouco de comprimento. Aqui a gente consegue literalmente já ver um pouco melhor o HD do comprimento. A gente pode ver que aqui a gente tem um gap, que é onde está começando e finalizando o material. Aqui a gente tem esse gap pequeno aqui no meio, com ele aqui. Esse é o modo que a gente consegue fazer rapidamente com o IBA PDA e fazer todas as análises. Agora vamos para o modo com o IBA Analyzer. IBA Analyzer é todo mundo, a maioria conhece praticamente com a palma da mão, bem usual. Ele é bem simples para fazer todo e qualquer acesso ao IBA HD Server. A gente abre o IBA Analyzer de forma padrão. Aqui nós temos aqui em cima aqui, a gente tem o New HD Carry, a gente pode clicar nele. Ele vai pedir para a gente se autenticar, que seria o próximo da sequência. Coloca a autenticação. Se fosse com o Active Directory, ou no caso o domínio de determinada empresa, a gente colocaria Current Windows User. Você seleciona ele e ele automaticamente irá fazer a autenticação para a gente. Pode clicar no OK. Aqui, inicialmente aqui já aparece sem nada. Aqui a gente segue aquele mesmo processo de validação. Clicar no Select Server. Abre aquela mesma tela idêntica à do IBA PDA, que a gente fez lá para fazer a conexão com o IBA HD Server. Coloca aqui o servidor que a gente quer fazer a aquisição de dados. A porta, a padrão seria essa, mas caso
algum outro sistema esteja usando, nada te impeça de mudar lá no servidor do IBHD Server também para trabalhar. Só lembrar que, na hora de fazer isso, aqui tem que ser feita essa troca da porta de acesso. Feita a conexão, aqui vai disponibilizar todos os dados para a gente. Basta selecionar os HDs que a gente quer fazer o acesso. No caso, se já tiver feito o gerenciamento de usuário e tiver feito algum bloqueio que você não possa, exemplo, se ele trabalha na linha A e tem a linha B, C, D e etc. Vamos supor que o gerenciador do sistema falou que você não pode ver os arquivos da linha E, F e em sequência. Aqui só apareceria até o que você tem disponível. A outra parte boa e rápida para a gente aqui. Nós temos já pré-definidos aqui o último ano, último mês, últimos 7 dias, né? No caso, a última semana, as últimas 24 horas, e por default também sempre vem os últimos 60 minutos. A gente pode estar fazendo rapidamente aqui, só clicar, dar um execute query, ele já vai estar buscando para a gente. Ah, mas eu preciso de um determinado período exato de tempo. O que eu faço? A gente clica aqui no customizar, no custom, e aqui a gente pode trabalhar com duração também, e colocar período de tempo inicial exato e final exato também, para fazer a pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa aqui dos últimos 24 horas. Lembrando, pessoal, que se a gente fosse abrir o IBHD, o arquivo .dat das últimas 24 horas, se a gente tivesse o salvamento dos arquivos a cada 10 minutos, nós teríamos que abrir 144 arquivos. Ou seja, teria que termos um processamento muito forte da máquina local que a gente vai estar fazendo o acesso ao arquivo .dat. Aqui vocês vão ver que em questão de segundos aqui já vai estar disponível os dados. Podem ver que foi quase que instantâneo e disponível para a gente. Aqui é tudo que já está sendo salvo de modo bem rápido. Aqui a gente consegue fazer os mesmos trabalhos, zoom, voltar, desabilitar sinal, voltar, totalmente rápido. Aqui, literalmente, a gente tem um pequeno erro, vamos dizer assim. A gente pode ver que aqui a gente tem um gap bem grande, sem dados. Esse caso aqui é um erro programado, porque é quando o computador está desligado. Porém, se fosse no modo contínuo, você sabe que aqui por alguma coisa perdeu a conexão entre os servidores. E nisso, não precisa se preocupar, porque como o IBAPDA está salvando em arquivo .dat, a gente pode criar uma tarefa no IBADAT Coordinator e está pegando aqueles arquivos .dat e encaminhando diretamente para o IBHD Server. E esse gap vai ser normalizado. Isso pode ocorrer por N motivos, principalmente a quebra da conexão de rede. Perfeito? Aqui a gente pode ver o que é bem simples e rápido de fazer. Vamos buscar aqui os sinais que a gente acabou de criar aqui juntos. Você pode ver que a gente já está aqui, ó. Você pode ver que o final só está aqui, os dados. Pode ver que é de modo instantâneo. Ah, mas eu quero que venha rápido aqui, que tenha mais sinais rapidamente para a gente. É bem simples de novo. A gente volta aqui, faz a autenticação novamente. Quero de novo para acertar as últimas 24 horas, para ele poder acertar de novo o tempo. A gente executa novamente e ele volta agora já adicionando mais um período de tempo aqui para a gente. Esse são os overview para a gente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o licenciamento. Essas aqui são as licenças para a gente.
trabalho, nós temos essas licenças de tags do IBA HD Server. Ela começa no 64 e vai até o modo ilimitado. Os tipos de armazenamento que podem ser adquiridos, a gente tem sempre o One Store e Two Stores. Normalmente, por padrão, recomendado sempre o True Store, porque você pode estar fazendo o modo trigado também, ou talvez montar o outro tipo de formato de HD que deseja. A gente tem a licença do True Time Period e também temos a Ultra Time Period. Diferença: a Ultra Time Period vão ser 128 sinais no mesmo HD. Sinais não, Ultra 128 períodos no mesmo HD que você pode estar montando. Exemplo, uma linha que tem vários períodos que desejam ser monitorados. A gente tem a IBA HD Server OPC ou a Server Plus. Também temos a IBA HD Server API Read e API Write também. Temos a licença do IBA HD Server Client e a Multi-Client. Diferença das duas: a Multi-Client, a gente faz acesso, você compra ela, você vai ter acesso com 5 acessos simultâneos. E a Server Client é somente 1 e 1. Uma outra informação bastante relevante é o uso ilimitado. Você compra a licença, ela é sua, não tem serviço nem nada. O que você vai ter é dentro de 2 anos o upgrade incluído na licença, que no caso seria as manutenções. E depois disso é só ter a sequência. Você vai fazer a compra de migrações para você fazer os upgrades anuais, de forma padrões ali, e pode fazer todos os upgrades de versões disponíveis para a gente, e todas elas que forem saindo. Pessoal, essas aqui são as informações para a gente, se quiser ter mais contatos. Aqui que tem um contato da IBA, do site da IBA AG. Nele vai ter todas as informações necessárias, manuais, softwares, firmwares. Basta estar clicando nesse símbolo aqui para fazer o cadastro. Faz o cadastro e depois está liberado para fazer os downloads de manuais e todos eles, os itens que for necessário que tiver para você, software, firmware, todos eles que tiver dentro do sistema de vocês. E caso precise de algum suporte, podem estar nos contactando por esses e-mails aqui. E caso na parte comercial, nós temos esses 2 correios, que vai estar falando diretamente com o Ricardo e o Marlon também. Pessoal, agora vou abrir os senhores aqui para questionamentos. Opa. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia. Ótimo. Como você está? Eu queria fazer uma pergunta, cara. Por exemplo, o IBA HD resolve vários problemas aqui que a gente tem, né? Um deles pelo menos para aplicações de IA aqui que a gente usa, alguns dados, precisa de muitos dados do IBA, a gente ainda tem aquele trabalho manual de exportar as cartinhas de DAT para CSV, né, para conseguir consumi-los dentro de uma biblioteca do Python e qualquer outra biblioteca C#, etc. Sim. A API aí resolve o nosso problema aí brilhantemente, né? É tudo que a gente queria. Uma das dúvidas que eu tenho é o seguinte: a gente já tem alguns IBAs PDAs aqui, né, instalados. Eu precisaria atualizá-los para usar o IBA HD Server? E qual a versão mínima que eu consigo ter aí do meu IBA PDA para ver se os que eu tenho aqui já consegue trabalhar com o IBA HD Server? Então, no caso, as versões mais antigas vai ser possível salvar no HD Server, porém, funcionalidades novas, infelizmente, não vai ser possível. Exemplo, a do Time Period já vem uma versão com IBA PDA, que é a versão
8.2 ou 8.3, se eu não me engano, que é uma versão mais superior. Porém, para o salvamento, a gente consegue estar salvando sim os dados. Ok, e na parte da API, eu consigo fazer algumas queries do tipo, igual um banco de dados, por exemplo, eu quero do período tal e já especificar dentro do meu request lá da API, eu quero período tal, sinal tal, se o trigger tal aconteceu, eu consigo fazer essas combinações? Tem uns push get sim dentro dos comandos da API. Pode estar estudando para ver qual que seria para o seu caso. Tem os get sim, para fazer ele ali. Então tá. Então tá bom. Alô? É só isso mesmo Então, que eu tinha para perguntar. Beleza? Mas obrigado, tá? Obrigado pela Fazendo apresentação pergunta? aí. Não está muito relacionado, mas depois, no finalzinho, se você puder falar, eu tenho muita dúvida com relação ao módulo que assim, eu sei que a IBA tem, mas nunca vi. Eu já até, assim, alguns fornecedores já nos ofertaram, que é a visualização 3D. Então, por exemplo, a gente tem algumas aplicações de planicidade aqui, e talvez o IBA substituiria até um software nosso aqui que chama Logger View, para fazer nossas cartas 3Ds da nossa planicidade. Então, seria transformar, né, ali umas informações que a gente tem de planicidade nessa carta 3D. Mas aí, assim, só se tiver um tempinho no final Tá, e se for sem, pertinente aí a pergunta. sem problema. Isso aí também a gente pode depois também combinar uma outra reunião também com a gente vê o seu caso também específico, para atender a sua necessidade. Não tem problema também não. Pode ser? Tá ok, A obrigado. gente faz isso. Mas nesse caso, esse caso seria o IBA Vision. É um outro módulo interno que a gente tem. Aí ele já é um pouco mais específico, seria mais para aplicação sua ali mesmo. Perfeito? Tá, perfeito, obrigado. Mais perguntas, pessoal? Eu tenho uma aqui. Bom dia. Obrigado E aí, pela mano, tudo bom? apresentação. Tudo Por bem? nada. Vontade. Bom dia. Sobre o conceito UNS, sabe se ele tem aplicado dentro do IBHD Store ou não? Ou se tem uma outra ferramenta que faça esse... Ele é organizações em pastas com nomes amigáveis, digamos assim. A gente consegue separar os dados por linha de inspeção 1, aí coloca o equipamento, o nome do equipamento e vai... É o NS o nome desse conceito. É um conceito já aplicado em outras ferramentas, exemplo, Siemens Edge ou outras ferramentas de Data Lake industrial. Sim, dá para ser feito essa divisão do nome que você quer por HD. Ali você viu que eu montei ele rapidamente, só coloquei como se fosse agora o HD server do Webinar. Você monta ele e vai dividindo, porque dentro do IBA PDA você vai salvar os seus módulos por nome. Então, ele vai aparecer dentro daquele HD que você montou com o nome. Aí você pode deixar exatamente por máquina. A, máquina B e por aí vai. Você também pode fazer essa divisão também. No início é um trabalhinho mais chato, mas depois de aplicado é um serviço que é feito uma única vez. Certo. Obrigado. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Pode falar, Daniel. Falou? Opa, bom dia. Tudo bom? Parabéns pela é Obrigado. um software sensacional. A gente defende aqui na empresa unhas e dentes aí. Uma dúvida que eu tenho é se teria alguma ferramenta ou uma estimativa de cálculo, por exemplo, para ajudar a dimensionar o HD. Às vezes a gente participa de algumas concorrências, né, daí tem a especificação técnica. Eu preciso sim, de sim. armazenamento de dados por 5 anos, por X tempo. Em relação à quantidade de tags que vai ser gravada, se tem alguma coisa que possa auxiliar. Não. Sim, sim, nós podemos estar
Nós temos uma planilha que faz esse cálculo para a gente só precisa estar realmente fazendo discriminando a quantidade de sinais que você tem para a gente estar determinando para você. Isso aí a gente pode estar combinando depois, a gente acerta, ou pode também acertar uma reunião, a gente pode estar fazendo esse cálculo para você rapidamente. Tá joia. Muito obrigado. Hein? Pode combinar, perfeito. Pessoal, para todos aqui que estão participando aqui do webinar, acho que pode ser uma informação nova, mas ou para alguns que já estão acostumados, sabe que a gente também tem esse tipo de licenças. Caso alguém queira testar, fazer todas as provas necessárias aqui do sistema, botando aí para trabalhar, fazer todas as aquisições de dados, vou falar para vocês, fiquem à vontade, pode fazer essa solicitação das licenças demo para a gente. Ela vai ser a licença exatamente igual à da licença que é a comprada, só que a única diferença é que a limitação dela é 90 dias, que ela é uma demo para vocês trabalhar, e vão ter 3 meses aí e podem fazer qualquer teste necessário. Basta a gente discriminar, igual eu falei, falar para todos, a gente pode aqui agendar uma reunião junto e a gente está fazendo esse levantamento, colocar as licenças necessárias para cada tipo de equipamento necessário, a gente pode estar fazendo criando as licenças de demonstração para vocês. Perfeito, pessoal? Mais alguma Ok. pergunta? Sim, eu acabei me perdendo ali na questão das licenças. Sim. Você comentou sobre ilimitado, né? É referente a tag ou número de PDAs? Você tem uma limitação por clientes PDAs conectados nesse HD server? Então, cliente conectado. Eu digo cliente, mas eu estou falando dos PDAs, tá? Assim, vamos lá. Salvando dados ou acessando ele? Salvando dados. Salvando dados vão ser 16 o limite por servidor. Por servidor, tá. Isso, aí você vai fazer até 32 HDs ali, dentro dessa sequência. Por isso que eu falei que tem aqueles 2 data stores. Seria, no caso, esse aqui, ó. IBA HD Server e o data store. Seriam 32 ao total. 16 IBA PDA salvando nele ali. Tá, nesse tio data store são 16... São 16 ou 32? 32. Não, no HD, no total finaliza 32, mas o HD Server vão ser 16 PDAs salvando simultaneamente. Ah, entendi. Entendeu? E no final são 32 data stores. Independente do número de tags que eu tiver salvando nesse PDA. Sim. Tem a limitação dele ali por causa do armazenamento, que normalmente vai para a parte física também. E acho que tem uma quantidade, número exato de sinais também. Mas é muito grande. Muito grande. É 32 mil. Depende, são muitos sinais. Entendi. A gente ali. Entendi. E aí, eu não sei se foi comentado, peço perdão por ter chegado atrasado um pouquinho. Tranquilo. À vontade. Temos aplicações que antigamente tinham Padu, tinha outras aplicações que são assim. São aquisições em tempo, né? Sim, que são aquisições em tempos maiores do que os tempos por exemplo, o OPC, que é 100 milissegundos até 50 milissegundos, são coisas de frações de segundo. Aquisição normal. Ali. Aquisição normal, com esses módulos também. Sim, sim. Ok. Os mesmos jeito que está ali o sinal, do jeito que ele vai vir, a sinal base cru de ali, tempo. está vindo, a base de tempo vai ser a mesma. Na verdade, é como se fosse o mesmo arquivo, do mesmo formato que você vai ver no arquivo DAT, você vai estar vendo no HD Server também. A diferença é que, como você viu aqui, a gente não faz busca o arquivo, os dados num arquivo, a gente está buscando direto no servidor. Por isso que essa facilidade, essa rapidez que a gente viu de buscar o arquivo ali, entendeu? Buscar o dado num período de tempo muito grande. Essa a vantagem entre eles aqui. Eu não sei, estou só linkando um outro ponto, talvez você comente aqui, eu vou ver o vídeo no detalhe. Essa transferência dos dados, você tem uma API, você tem algum outro ponto de conexão? Porque
tem um outro, vamos dizer assim, tem um outro. Vocês estão entrando num mundo aqui que é um outro fabricante, vocês vão concorrer e é uma grande vantagem ter esse tempo de dados aqui em bases menores. Vocês têm o único ponto de conexão seria por essa API e o APC Server UA. Tem tem outros métodos de conexão? Então, para ir nesse caso, se passando para o APC UA, provavelmente o tempo vai subir um pouco. Isso é fato, mas diretamente pelo IBA PDA ele vai salvar com tempo exato de conexão. Entendi. Não tem sem erro algum. Entendi. Beleza, obrigado, tá? Pela apresentação Perfeito. e por isso. Mais uma pergunta. Eu acredito que deva ter uma especificação mínima para essa máquina aí, né? Para suportar o HD Server e tantos registros simultâneos. Por exemplo, principalmente velocidade de HD ou já tem que ter um SSD. Até para a gente não requisitar uma demo aí à toa, né? Então... não. Sim. A gente pode estar passando para você assim, os limites mínimos para fazer os testes que precisar. Por isso que eu falei que a gente acerta aqui, a gente vê cada caso, que a gente passa os limites mínimos para cada store. Vamos supor, cada product store tem um limite ali, mínimo ali para trabalho, principalmente nas questões dos processadores, né? Que são os cores, que vai ser as divisões ali. Tá, e ele grava vídeo também, né? Acho que você chegou a falar, só que eu não cheguei. Na verdade, essa é sempre uma pergunta bem constante. Não só o vídeo. Ele não grava o vídeo fica no IBA Capture, porque o vídeo é uma coisa que fica muito pesada, então salvaria muito aqui. O que você salva no IBA HD Server? Você salva dados de sincronismo. Ele vai estar sempre incrementando valores para a gente, e aquele ali, quando você linka esse valor ali na tela e puxa a imagem do IBA Capture para o lado no Analyzer, e você passar o mouse puxando ele ali assim, você vai ver todos os dados movendo-se, fazendo esse sincronismo entre eles, entendeu? Aí vamos supor que você quer fazer que transfira aquela imagem que você viu para um DAT. A gente vai lá no próprio IBA Analyzer e faz a conversão dos dados. Ah, tá ok. Então é isso. Muito obrigado, hein? Perfeito. Obrigado a você. Pessoal, já está finalizado aqui o período de tempo programado para a gente. Mais uma vez, gostaria de estar agradecendo aqui a presença de todos aqui. Fiquem à vontade aí para contactar a gente, para a gente fazer esses testes de demo que vocês quiserem fazer, todos eles aqui. É só estar entrando em contato que a gente melhora a nossa agenda aqui para atender a todos. Perfeito, pessoal? Muito obrigado a todos aí pela participação no nosso webinar aqui de hoje.